Quando estás aprendendo uma nova linguagem de programação, quase sempre você se encontra no mesmo dilema. Você se põe essas questões. O que devo aprender de mais importante e necessário nesta nova linguagem de programação? Qual é a melhor maneira de fazer uma dada tarefa nesta linguagem de programação? Então, se você quer saber as respostas destas questões, não sai daí, fica por aí, porque neste vídeo vamos falar de como ser eficaz e eficiente numa nova linguagem de programação. Então, copa uma bebê me deixa para assistir o vídeo e não sai daí, porque agora é tempo de introdução. Então pessoal, estamos de volta e como já disse, neste vídeo vamos falar de como ser eficaz e eficiente numa nova linguagem de programação. Primeira coisa, por que estamos a falar de eficiência e eficácia? Simplesmente porque quando você está aprendendo uma nova linguagem de programação, você precisa de ser eficiente e eficaz. Porque uma nova linguagem de programação te oferece várias ferramentas. E essas ferramentas é fazer uma dada tarefa. Então você quer escolher a melhor ferramenta para a melhor tarefa a fazer. Então por isso é que você precisa de quê? Você precisa de ser eficiente. Então precisamos de estabelecer o nosso contexto de eficiência e eficácia. Então vamos definir o que é eficiência e eficácia. O que é eficácia? Eficácia nada mais do que a habilidade de fazer uma dada coisa, de fazer o que você quer fazer. Agora, eficiência é fazer aquilo que você quer fazer, mas sem perder tempo, na mínima medida de tempo possível. Por exemplo, se queres um exemplo, aqui vai um exemplo. Vamos supor que você todos os dias anda nas rotas de Luanda e sai da estalagem até o 1º de maio de Luanda. Por exemplo, para sair da estalagem até o 1º de Luanda, você tem pelo menos 3 alternativas. Tem aquela rota que vai da Vila de Viana e passa pelo Camama e depois entra no 1º de maio. E tem aquela que vai pelo Coacoaco, depois passa pelo São Paulo e depois entra pelo 1º de maio. E tem essa direta que sai da estalagem, passa pelo quilômetro 9, passa pela Shoprite, Congolense e depois vai ao quê? Vai ao 1º de maio. Então, quando é que joga a eficiência e a eficácia? Simplesmente a eficácia é que se você pegar um destes 3 caminhos, você vai chegar onde? Vai chegar no seu objetivo, quer dizer que vai chegar onde você quer, que é o 1º de maio. Mas agora, onde é que vem eficiência? A eficiência é que é pegar o melhor caminho, ok? O caminho que te leva menos tempo e chegar ao 1º de maio. Então, isso é eficiência, é fazer aquilo que você quer com menos tempo possível. Então, aqui estabelecemos o nosso contexto de eficiência, porque quando você está a escolher uma nova linguagem de programação para aprender, você precisa ser eficiente e eficaz para não perder muito tempo. Então aqui acabamos de estabelecer o nosso contexto. Agora vamos passar aqui para os conselhos de como ser eficiente e eficaz numa nova linguagem de programação. Então já acabamos de estabelecer o nosso contexto, agora precisamos vamos partir para os conselhos e guias. Então a primeira coisa, o primeiro conselho que eu te dou é pega um projeto na qual o projeto você vai poder aplicar os conceitos que você está a obter dessa nova linguagem. Por quê? Porque o projeto vai te ajudar a resolver os problemas comuns ou a confrontar os problemas comuns que você encontra em qualquer linguagem de programação ou qualquer área ou aplicativo ou problema. E além de que você poder se confrontar com esses problemas, você também vai poder antecipar quando você vai estar num projeto. Porque se você está aprendendo uma nova linguagem de programação, provavelmente é porque você vai estar num projeto ou você vai trabalhar numa empresa que vão te pedir para utilizar essa linguagem. Então, além disso também, você vai poder construir um portafólio, ok, ou competência. Você vai poder contar que vai ter um histórico de competência nessa linguagem. Através desse projeto, você vai poder falar, olha, nesta linguagem já trabalhei nesse tipo de aplicativo, já fiz isso, já resolvi esse tipo de problema. Então, eu, por exemplo, quando estou aprendendo uma nova linguagem de programação, eu pego o quê? Eu tenho um aplicativo que eu próprio descrevi, que é a gestão de uma biblioteca. Então, numa biblioteca você vai emprestar livros, então te dá uma data de recepção e uma data de entrega que você deve devolver o livro. Então, isso precisa ser gerido, ok, por uma pessoa, mas é um aplicativo no fundo que faz isso. Então esse é o meu projeto que eu utilizo para aprender uma nova linguagem de programação, para aplicar os conceitos dessa linguagem nesse projeto. E também tem um aplicativo de compra e vendas. Então, se você quer esse tipo de aplicativo, eu posso te dar a base de dados e a descrição, user story desse projeto, para você poder aplicar se você não tem um. Ou então você pode pegar um projeto que é online, um problema que você já resolveu numa outra linguagem. Então você pega esse problema e também tenta resolver com novos conceitos que você está aprender nessa linguagem. Então eu te aconselho você que pegar um projeto na qual você aplicar novos conceitos. Então nesse vídeo vamos considerar que nós estamos a utilizar a biblioteca, o programa de gestão de biblioteca. Então vamos continuar. Agora, o segundo conselho que eu daria, até não um conselho, é mais uma ideia, se você está aprendendo uma linguagem de programação, de nada interessa você
aprender mais se concentrar no quê? Nas estruturas de controle de fluxo como switch ou if, ou ainda ciclos como que ciclos while ou ciclo for. Tipo, se você está aprendendo uma nova linguagem de programação, provavelmente é porque você já sabe pelo menos uma linguagem de programação, e nessa linguagem de programação anterior você já aprendeu o que é ciclo while, ciclo for, a estrutura de controle de fluxo switch e if. Então vamos passar por isso, isso não nos interessa, mas se você é como eu que tem sempre dúvida, mesmo que a sintaxe do ciclo for, ciclo while ou if é a mesma linguagem de programação, mas sempre que eu sempre digito para ficar na minha mente. Então se você é como eu, então pá, pega e digita sempre o ciclo while para você para você saber a sintaxe, porque isso também vai te ajudar vai te ajudar você a ser eficiente e eficaz. Então, o terceiro conselho é o quê? O terceiro conselho é que prática deliberada. Prática deliberada é que você pega os exercícios do livro e pratica mesmo com que? Com repetição, porque repetição vai ajudar que a sintaxe da linguagem entrar na tua cabeça. Você pratica, repete até o momento que a sintaxe, tipo quando você está fazendo outro exercício, não precisa mais voltar no livro e ver como é que se faz essa língua, como é que se define uma função, como é que se define isso assim. Não precisas mais, então, porque aqui a sintaxe está na tua cabeça. Se você quer ser eficaz, eficiente ao aprender uma nova linguagem de programação, então você precisa repetir as instruções, a sintaxe precisa estar na tua cabeça. Então, esse é o terceiro conselho que eu te dou. Prática deliberada e repetição da sintaxe. Agora vamos passar pelo quarto conselho. O quarto conselho é nada mais do que aprende coleções ou listas. Então, numa linguagem de programação, quando você está aprendendo uma nova linguagem de programação, se você quer ser eficaz e eficiente, você precisa de quê? Você precisa aprender as listas, coleções, que se chama de quê? As listas encadeadas, que são conhecidas como os linked list, os mapas, que algumas linguagens de mapas são tratadas como dicionários. Por exemplo, em Java é mapa, em Python é dicionário, em C# também chama-se dicionário, e outros tipos de listas que existem por aí, porque em qualquer tipo de programa, você vai utilizar Vai utilizar listas encadeadas ou listas normais ou mapa para quê? Para guardar grandes informações, porque essa estrutura de dados te permitem, quase sempre você utiliza num problema que estás a resolver, você vai utilizar essas estruturas de dados. Por exemplo, nosso aplicativo que é o aplicativo de gestão de biblioteca, você vai utilizar isso para quê? Você vai utilizar essas estruturas de dados para guardar Para guardar, por exemplo, lista de livros, por exemplo, para guardar livros por categorias, por exemplo, vamos supor todos os livros de matemática, todos os livros de todos os livros de física, todos os livros de psicologia, de economia. Então você vai precisar de uma lista para guardar estes tipos de livro. Então, só vendo que nesse aplicativo te permite você te aplicar esse conceito de listas dessa linguagem no nosso aplicativo, porque o aplicativo é gestão de livros, né? Uma biblioteca é gestão de livros ou de CDs, qualquer coisa assim. Então, pegando esse projeto e essa linguagem de programação, esse conceito de coleções, de listas, você vai poder aplicar esse conceito. Quer dizer que já tens um problema para você resolver com essa nova estrutura de dados que você aprendeu, com essa ferramenta que você aprendeu nesta linguagem. Então, depois de aprender listas ou coleções, você vai aprender algoritmos nessa linguagem. Que tipo de algoritmo? Por exemplo, o algoritmo sort, que é para ordenar, o algoritmo de procura, que é o search ou find, e outros algoritmos que existem por aí. Por exemplo, o sort, como é que você vai utilizar no nosso programa de gestão de biblioteca? Por exemplo, numa biblioteca você precisa ordenar os livros, por quê? Por categoria, ok? Ou por data, ou por nome de autores, qualquer coisa assim. Então, o sort te permite ordenar livros, por quê? Por categoria e por autor, ou por um outro critério que você quer. Agora, o search, o algoritmo search, ou de procura ou find, vai te permitir ir procurar um dado livro pelo nome do autor, pela data de publicação, porque os estudantes quando vêm nem sempre sabem o nome do autor ou a data de publicação. Você fala, quero um livro tal do autor tal. Então a bibliotecária vai pegar no computador, vai procurar, e a base de dados que está por detrás vai procurar esse livro e vai te dar na ficha, e você vai lhe perguntar, será que é esse livro que foi publicado no ano tal? Será que é esse livro com título tal? Então é assim que você vai utilizar os algoritmos sort, sort, search, o find, no teu problema, no teu projeto de biblioteca, gestão de biblioteca. Então aqui ganhamos mais uma competência, mais uma forma eficaz de você aprender uma nova linguagem de programação, indo procurando os algoritmos. Aprender algoritmo é muito importante numa linguagem de programação, porque isso vai te ajudar muito. Então, acabamos de falar do quarto conselho, agora vamos partir para o quê? Para o quinto conselho. O quinto conselho é aprenda a programação orientada a objeto nessa linguagem. Então, olha, vou ser sério contigo, se você quer ser eficiente e eficaz numa nova linguagem de programação, você precisa
aprender que as particularidades da programação orientada a objeto nesta linguagem. Então, quais são as particularidades? Você tem que estudar como é que se faz herança nessa linguagem, como funciona a encapsulação nesta linguagem e como funciona o polimorfismo nesta linguagem, porque aprendendo a programação orientada a objeto nesta linguagem vai te facilitar muito a vida. Isso é uma das coisas mais importantes, porque quando você está num projeto ou você vai trabalhar para uma empresa, provavelmente você vai utilizar a programação orientada a objeto, porque softwares, grandes programas se fazem com programação orientada a objeto. Então, te aconselho você a aprender aprender as particularidades da programação orientada a objeto nesta linguagem. Muito, muito importante. Agora, já falamos do quinto elemento, o quinto conselho e guia. Agora vamos falar do sexto conselho, ou sexto guia. Então, o sexto guia é que aprenda a utilizar a Standard Library, ou a biblioteca padrão desta linguagem de programação. Então, por quê? Simplesmente porque isso vai te evitar você ter problemas de compatibilidade. Porque quando você está aprendendo uma linguagem de programação, é melhor você aprender a biblioteca padrão, porque a biblioteca padrão é que já oferece muitas funcionalidades. Então, é melhor você começar a aprender agora essa linguagem de programação. Não adianta ir por framework ou bibliotecas externas. Prefira utilizar a biblioteca standard, porque a biblioteca standard já te possui, já te fornecem muitas ferramentas para você resolver o teu problema. Se as funcionalidades que essa biblioteca oferece, que você vai utilizar são 10 ou 15, aí tudo bem. Mas se é com uma ou duas, não adianta, fica na biblioteca padrão. Vai te facilitar muito a vida. Agora vamos partir para o sétimo conselho. O sétimo conselho é que aprenda os guidelines e best practices dessa linguagem. Então, o que é guideline e o que é best practice? Praticamente, todos os conselhos que eu dei anteriormente podiam ser resumidos neste conselho, que é que aprenda best practices e guidelines. Guideline, como o nome diz, é que linhas de guias. Linhas de guias que é nada mais do que como te ensinam o que você deve fazer, o que não deve fazer nessa linguagem. Por exemplo, se nós pegarmos C++ ou Java, um guideline devia ser o que? Um guideline seria que utiliza atributos, quando você criar atributos para a tua classe, utiliza declara eles como privado, para que ninguém tenha acesso fora da classe. Um outro guideline em C++ devia ser poderia ser não utiliza ponteiros nuls no teu programa. Então, isso são linhas de guias. Praticamente, linhas de guia só te dizem o que você deve fazer, o que não deve fazer, mas não te dizem como não deves fazer ou como deves fazer. Agora, é aqui onde vem best practice. Best practice é que são boas práticas. Boas práticas que te ensinam é nada mais do que a melhor maneira de fazer uma dada tarefa nesta linguagem. Porque uma linguagem te oferece várias ferramentas para fazer uma tarefa, várias formas de fazer uma dada tarefa, mas best practice é a melhor forma como você deve fazer uma dada tarefa, a melhor forma e com a melhor ferramenta que você deve fazer. Por exemplo, um best practice em C++ seria que não utilize, se você quer utilizar memória dinâmica, utiliza ponteiros inteligentes em vez de ponteiros nuls, porque ponteiros inteligentes vão te ensinar ou vão te liberar a memória. Quando você criar, eles vão alocar memória dinâmica para ti e depois vão destruir quando o programa terminar, quando esse objeto deve ser destruído. Outro best practice em C++ seria utilizar o PIMPL idioma, o idioma PIMPL, para que quando você tem vários atributos na tua classe, então utiliza o PIMPL para reduzir o tempo de compilação. Então, aqui fica as dicas dos conselhos quando você quer aprender, quando você quer ser eficiente e eficaz numa nova linguagem de programação. Antes de você ir embora, eu quero te pedir uma coisa. Quero que você se inscreva no nosso canal, inscreva no meu canal para você receber notificações de novos cursos, porque eu estou elaborando novos cursos e provavelmente você vai estar interessado nesses cursos. Então, sem mais demora, clica no botão que está aí à tua direita do ecrã, clica sem medo, porque não custa nada. Então, por favor, clica para você receber notificações de novos cursos. Então, não demora mais, clica, não demora. Então, vamos nos ver a próxima com um novo conteúdo, com um novo guia para você se tornar um bom programador, porque nós estamos aqui para isso. Então, até a próxima e porta-se bem!